Pai, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, para seguirmos aqui até que o Senhor venha. Amado e querido Deus, abençoa cada um, Senhor. Abre portas aonde o homem não pode abrir, só o Senhor pode abrir. Pai, cura, transforma, renova, oh amado e querido Deus, firma os teus filhos na rocha. Deus santo, Deus poderoso, glorioso e eterno Pai, te agradecemos, Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa o teu filho mais uma vez que vai trazer a tua palavra, porque tu conheces o coração do teu filho, Pai. Tu sabes, Pai, amado e querido Deus, fica conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, por gentileza. Salmo de número 84. Salmo de número 84. Saudades do templo. Hoje Deus resolveu falar através dos salmos. Deus está nos salmos, irmãos. Sabe por quê? Porque salmos significa louvores. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém. Salmo número 84. Deus me deu, irmãos, duas palavras no Salmo 84. Na sexta-feira eu quero compartilhar com os irmãos do versículo 1 ao versículo 7. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, do versículo 8 ao versículo 12. Salmo 84, verso 8 ao 12, que diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem ele sonega. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Amém, igreja? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu acredito que todos nós que aqui estamos aqui, irmãos, porque cremos que Deus está nesse lugar. Se você não acreditasse que Deus está nesse lugar, tão logo você não estaria aqui. Porque sendo assim, nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Seríamos apenas religiosos. Seríamos apenas pessoas que acreditam em algo que não existe, ou defendem uma fé vazia. Mas nós somos pessoas que cremos, que servimos a um Deus poderoso, um Deus que é vivo, e um Deus, irmãos, que se manifesta em nosso meio. A Bíblia Sagrada diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está presente. No Antigo Testamento, irmãos, era uma confiança muito grande, que todos os levitas, todos aqueles que serviam a Deus, e que Deus se manifestava no templo. Por quê? Porque no templo era o lugar da adoração. O templo era o lugar onde as pessoas vinham, congregavam, se reuniam para servir a Deus. No Salmo 42 que a irmã leu aqui, o povo está, irmãos, fazendo referência ao templo em que eles iam juntos, congregavam. Eles iam congregar ao templo, porque eles acreditavam que quando lá chegassem, eles iam desfrutar da presença de Deus, eles iam desfrutar da glória de Deus. E aqui no texto que lemos, não diferente, no Salmo de número 84, nós vemos aqui o desejo do salmista. Os filhos de Coré. Os filhos de Coré eram levitas e homens que desfrutavam da presença, eram homens que trabalhavam no templo. E eles trabalhando no templo, irmãos, o que eles tinham de mais precioso para eles não era o serviço no templo, não era simplesmente o fato de estar no templo,
mas era assim o Deus que habitava no templo. Então eles tinham um desejo ardente do coração de ir buscar a Deus. Não simplesmente, irmãos, para estar lá ou de repente visualizar alguém naquele lugar, mas eles iam verdadeiramente por causa da presença de Deus. Eu já visto que no Salmo 42 vai dizer: assim como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, Senhor. Ou seja, eles tinham sede, desejo da presença de Deus. E aqui nós vemos esse texto bíblico, da mesma maneira, esses homens tendo desejo por Deus. Mas mais do que ter desejo por Deus, mais do que ter desejo pela casa de Deus, pela presença de Deus, o mais importante é conhecer o Deus da casa. Ou seja, de nada valia eles iam para o templo, servir a um Deus que eles não conheciam. De nada serviria eles iam adorar a Deus e adorar o que eles não estavam sabendo. Haja visto que Jesus vai falar para a mulher samaritana. Jesus fala para aquela mulher: nós adoramos o que sabemos, vocês adoram o que não sabem. E como é triste, irmãos, você está muitas vezes no meio da multidão e perdido. Perdido porque você não sabe o que está fazendo. Perdido porque você não sabe por que ali está. Muitas vezes se ouve alguém falar glória a Deus. Por que glória a Deus? Aleluia. Por que aleluia? Exaltado seja Deus. E nessa noite eu quero falar para você, irmãos, baseado nesse texto bíblico, quem é o Deus da casa? Quem é o Deus que se manifestava no templo no Antigo Testamento? Quem é o Deus, o nosso Senhor Jesus, que se manifesta em nosso meio, que esteve aqui no culto domingo, que esteve aqui no culto sábado, que esteve aqui no culto sexta, que está nesse culto aqui, porque quando a Fernanda estava louvando, eu senti a presença dele, e eu tenho certeza, irmãos, que a hora que ela começou a adorar aqui, Deus já ministrou meu coração, e Deus falou comigo: eu estou aqui. Então, Fernanda, Deus recebeu a adoração, Deus recebeu o teu louvor, continue adorando. Deus viu o preço que você pagou para chegar até aqui. Deus viu a maneira com que você chegou até aqui. Só você sabe como foi difícil para você chegar até aqui. E Deus manda dizer, não para te exaltar diante dos outros, mas apenas para você reconhecer e saber que esse Deus recebeu o teu louvor. Se essa é a tua preocupação. Quem é o Deus, Jesus? O texto bíblico diz para nós no verso 8, quem é o Deus que eles iam adorar? O texto bíblico diz assim: Senhor dos exércitos. Ou seja, o Deus que nós servimos é um Deus grande e todo-poderoso, um Deus imenso, um Deus que tem atributos que homem nenhum tem, um Deus que tem atributos que espírito nenhum tem na face dessa terra, porque só Deus é o Deus onipotente. Onipotente porque Ele pode todas as coisas que você nem imagina. Deus tem todo o poder para resolver. Deus tem todo o poder para fazer. Eu já sinto a graça do Espírito Santo aqui. Deus tem todo o poder para mover-nos, para trabalhar, porque Ele tem todo o poder. Ainda que você tentasse estudar, imaginar, calcular, fazer contas, para tentar entender a grandeza, o poder, a glória de Deus, esse Deus é muito maior do que nós pensamos. Por isso a Bíblia Sagrada está falando que esse Deus é o Deus dos exércitos. Eu pergunto para você nessa noite, qual é o tamanho do teu problema? Qual é o problema que você tem para resolver? Eu quero dizer para você que esse Deus é maior do que o teu problema. Porque dentro da Bíblia nós vamos encontrar homens de carne e osso comuns, que tinham problemas. Homens que se viram em situações difíceis que não tinha como resolver, mas clamaram a esse Deus e buscaram ao Deus verdadeiro. E esse Deus, irmão, entrou em cena, trabalhando, realizando, quebrando arco, cortando lança, derrubando muralhas, abrindo mar, transformando, curando, restaurando. E Deus nessa noite nos está aqui, e Deus pode fazer coisas grandes nesse lugar. Eu creio. Nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada Deus mudando a história do rei chamado Josafá. Josafá estava encurralado a ponto que 3 exércitos estavam para derrotar. 3 exércitos estavam encurralando ele. A Bíblia Sagrada diz que ele chama os levitas. E eles começam a fazer o quê? Adorar a Deus, louvar o Senhor, adorando a Deus. E quando eles estão adorando, porque quando você vai adorando, as barreiras vão caindo. Quando você vai adorando, o inimigo vai recuando. Quando você vai adorando, Deus vai vencendo. Tudo aquilo que se levanta contra a tua vida vai caindo por terra através do louvor, através da adoração. E através da adoração daquele homem chamado Josafá, a Bíblia Sagrada vai dizer-nos que Deus realizou um grande milagre. Deus derrotou aquele exército. Por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala de um rei chamado Asa.
Ele tinha 1 milhão de soldados que estavam vindo ao seu encontro. 1 milhão, não eram 10, era 1 milhão. E Deus desbaratou, diz a Bíblia, ou seja, Deus nos confundiu aquele exército. Deus deu vitória. Por quê? Porque era alguém que confiava no Deus dos exércitos. Eu quero dizer para você, irmãos, que você não serve uma imagem de escultura. Você não serve gesso, bronze, nem madeira. Você não serve um crucifixo pendurado no pescoço. Você serve ao Deus que criou o universo, o Deus que criou o sol, o Deus que criou as galáxias, o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou e conhece todos os seres humanos, porque além de onipotente, Ele é onisciente. Sabe o que é isso? Ele sabe o que a irmã Helena está pensando, Ele sabe o que a Jane está pensando, Ele sabe o que a Denise está pensando, tudo ao mesmo tempo. Ele ouve oração lá, Ele ouve oração aqui. A Bíblia diz em Mateus 10:30 que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, porque Deus conhece você nos mínimos detalhes. Ou seja, esse Deus tem todo o poder. Esse Deus é onisciente, irmãos, e pode fazer muito mais daquilo que você tem pensado e imaginado. Por isso esse Deus aqui não se compara com as divindades que tem por aí, porque todos aqueles que nós chamamos de Deus ou deuses foram simplesmente criados. É como o artista que pega uma imagem e começa a esculpir, um escultor. Esse é o meu Deus. Deus que tem boca, mas não fala. Deus que tem ouvido, mas não ouve. Deus que tem pernas e precisa ser carregado. Deus que tem mãos e não pode mover nenhuma. Mas o meu Deus, Ele tem mãos, Ele tem todo o poder. Esse Deus ouve, esse Deus anda, esse Deus caminha, esse Deus tem todo o poder. Aleluia. Qual o tamanho do teu problema, gente? Porque Davi tinha um gigante para lutar contra ele. Um gigante que estava lhe desafiando. Um gigante que, assim como hoje, está desafiando pessoas aqui. Você já pensou, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. E eu quero falar em nome de Jesus. O Deus que você serve, que você vem buscar aqui nessa igreja, mas em qualquer igreja que você for buscar esse Deus. Esse Deus pode resolver esse gigante que está atormentando a tua casa, está atormentando os teus filhos, está atormentando o teu casamento. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Porque esse Deus tem poder. Quem pode resistir a esse Deus? Por isso que a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Ele tem todo o poder. Ele é o Deus de glória, Ele é o Deus poderoso. Por isso nós queremos, irmãos, que nós temos que ir para a casa de Deus. Para quê? Para ver o pastor William? Não, irmãos. Eu sou falho. Eu sou cheio de erros. Eu sou cheio de defeitos. Eu vou lá para quê, irmãos? Eu vou lá simplesmente para cumprir o protocolo? Não. Nós viemos aqui, mas por causa do Deus que está na casa. Aleluia. Pastor, quem é esse Deus? É o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É um Deus que é tão grande, mas por isso que Deus é tremendo. Porque a Bíblia diz que Deus é transcendente e ao mesmo tempo Ele é emanente. O que é isso, transcendente e emanente? Transcendente, irmãos, que Ele é agora o universo. Imagina o tamanho do universo, você não consegue imaginar. O tamanho das galáxias, estrelas, que você nem compreende. Esse universo não compreende o tamanho da glória de Deus. Isso é transcendência, porque Deus é maior que tudo aquilo que Ele criou. Ou seja, maior que o sol, maior que a terra, maior que a lua, maior que as estrelas, maior que tudo. Tudo que você vê e que não vê. Porém, Deus ao mesmo tempo é emanente. O que é emanente? Que Ele pode fazer ser tão pequeno, do tamanho de um átomo, tão pequeno, que você não vê, que você não percebe. Por isso que Deus, Ele entra num germe, e vai lá e pega na boboreira que Jonas estava. Porque Deus se faz pequeno. Se fez pequeno a ponto de se tornar um ser humano vindo no ventre de Maria, e para a cruz do Calvário, e dá a salvação para mim e para você. O Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Aí você não compreende. Por que? Mas como, pastor, que eu sou templo do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Como assim? Não estou entendendo. Deus é tão grande ao mesmo tempo, irmãos, é tão misericordioso que habita através do Espírito Santo na tua vida. Esse Deus é grande. A Bíblia diz que Ele é o Deus dos exércitos. E a Bíblia diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, então por que está com medo? Por que você está com medo? Você não vai ser sucumbido. A tua família não vai ser destruída. O teu casamento não vai acabar. Em nome de Jesus, eu sinto uma graça dele aqui. Creia nesse Deus. E mais uma vez eu repito, se esse Deus é por nós,
quem será contra nós? Pastor, o senhor não conhece o tamanho da luta. Quem será contra nós? Se Deus, o Todo-Poderoso, aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! E tem mais, gente. Deus é maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz assim: Deus, esse Deus, o Deus dos exércitos, versículo 8, escuta a minha oração. Isso é o mais tremendo, porque nosso Deus é vivo, e esse Deus é tão vivo, irmãos, ele ouve as nossas orações, como ele ouviu a oração de homens comuns na Bíblia, e ouve a nossa oração também. Ele ouviu a oração de Abraão, e através da oração de Abraão, Ló foi poupado. Ele ouviu a oração de Isaac, e através da oração de Isaac, a esposa de Isaac foi curada da esterilidade. Ele ouviu a oração de Jacó, e através das orações de Jacó, Deus cumpriu promessas na vida dele. Deus ouviu a oração de José, e através das orações de José, Deus preservou o Egito, Deus preservou aquele povo, Deus mudou a sorte daquela família. Ou seja, Deus ouve a oração. Deus ouviu Moisés, e por causa que Deus ouviu Moisés, o povo de Israel não foi destruído. Deus ouviu Josué, e porque Deus ouviu Josué, Deus teve misericórdia daquele povo também. Eu poderia citar Deus para você. Deus ouviu Davi. Deus ouviu o rei Ezequias, que estava enfermo numa cama, doente, prestes a morrer. Deus mudou a história dele, por causa que esse homem orou. Eu testemunhei aqui um culto passado, mas eu estava na cidade de Guarapuava pregando, e aconteceram duas coisas, dois problemas que estavam no meu coração. Eu cheguei num culto que o culto era 3 horas de oração. A igreja estava orando, e pensa numa igreja que ora 3 horas de oração, eles estão lá em 3 horas de oração faz tempo já, antes do culto, antes de começar o culto. Então você pensa como que é o culto, porque culto que não tem oração não sai nada, e culto que tem oração, Deus está presente. Aí eles estão lá orando. Eu cheguei, comecei a dobrar do meu evangelho, comecei a orar e fiz 2 orações, ou seja, 2 pedidos. Um deles eu lembro que era em relação ao nosso carro, estava dando muito problema. E eu não tenho, irmãos, o hábito. Deus conhece o que eu estou falando aqui. E se eu estiver falando uma mentira, um dia eu vou ter que pagar o preço por aquilo que eu estou falando. Eu não tenho o hábito de ficar pedindo coisas materiais para Deus, porque eu acredito que as coisas espirituais que Deus tem para mim é muito maior. Porque a Bíblia diz assim: buscar primeiro o reino, e as demais coisas. Aí então sempre guardei esse princípio comigo. Se você prestar atenção naquilo que eu prego, geralmente, mas dificilmente estou pregando sobre coisas materiais. Agora, chegou no limite, porque eu fui conversar com a minha esposa e falei: você está indo para o ensaio? Não pegou de novo o carro. Aí eu fui lá e falei: Senhor, tu conhece meu coração, pai. Eu estou com esse carro aqui faz 10 anos já, só dá problema. Por favor, Senhor, eu estou orando aqui agora com o Senhor e quero lhe pedir, eu quero chegar em Ponta Grossa e vou trocar de carro em nome de Jesus. Essa foi uma oração. Uma outra oração, mas eu não posso revelar a oração, porque é algo muito particular assim em relação à igreja mesmo. Aí você pode até se escandalizar em relação a isso. Mas é uma oração que eu fiz e falei para Deus: Senhor, se for problema, o Senhor trabalha lá. E Deus ouviu a minha oração. Eu cheguei em Ponta Grossa, mas Deus resolveu tudo na mesma semana. Amém, glória a Deus. Por quê? Porque Deus ouve a oração. Pastor, significa que Deus vai responder agora? Eu não sei, mas eu só sei que Ele vai responder. Tem oração aqui, mas eu creio que hoje Deus vai responder. Eu estou falando aqui, não estou falando da boca para fora. Deus vai responder a oração. Eu não sei quanto tempo você tem orado, mas Deus é o nosso Deus que responde a oração. E eu falo isso com toda certeza, irmãos, porque se Deus não respondesse a oração, eu não estava aqui. Um dia minha mãe orou, eu hoje estou aqui. Eu acredito que por causa da tua oração tem pessoas que estão aqui. Por causa da tua oração tem pessoas que estão vivas, viu, irmã Gê? De Deus que estou falando aqui. Tem pessoas da tua casa que só estão vivas e sabe disso, só por causa da tua oração. Porque Deus é o Deus que livra, Deus é o Deus que corta laço, Deus é o Deus do livramento, Deus é o Deus que ouve a oração. Muitas vezes ainda se acha tão pequeno, diz assim: mas será, Senhor? Deus ouve, Deus livra, Deus corta laço. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que está atento a tudo aquilo que está acontecendo aqui agora.
Se você está aí com Deus, conectado nos Deus, está vendo tudo que está se passando nesse culto aqui agora. É por isso que Deus trabalha. Deus, nosso Deus, é um Deus que ouve. Eu creio nesta noite aqui, Deus está ouvindo oração. Glória a Deus. E olha mais ainda, a Bíblia diz assim, Deus de Jacó. Sabe o que a Bíblia está falando assim, ó? Escuta a minha oração, presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Quando a Bíblia fala Deus de Jacó, Deus está falando Deus de promessas. É o Deus que faz promessa, irmãs. Só que é o Deus que tem o tempo da promessa cumprida. E às vezes ele acha assim, Senhor, não vai dar nada, né? Mas é o tempo de Deus. O tempo de Deus vai chegar na tua vida, meu irmão. O tempo de Deus vai chegar em vidas aqui, eu creio. O tempo certo Deus está trabalhando. Por quê? Porque é o Deus de Jacó, é o Deus que prometeu. Muito melhor ainda é aquela promessa que você nem estava esperando. Sabe aquele coisa que você não espera? Que você não pede para Deus? Deixa eu só dar um exemplo aqui, irmãos. Pergunta para minha família ou para mim se um dia eu tive um sonho ou desejei ser pastor. Nem queria. Mas, olha aqui. Deus faz promessas. Como assim? Quando você faz oração, cuidado. Cuidado com aquilo que você ora. Porque quando você ora, junto com essa oração, pode vir uma promessa. Por quê? Porque minha mãe orou, Senhor, salva meu filho. Só isso, salva. Já veio junto uma promessa. Vou fazer dele um pastor. Ana orou e falou, Senhor, me dá um filho. Junto com o filho já veio. Vou fazer dele um profeta, um juiz e um sacerdote. Você pediu uma bênção. E junto com essa bênção, eu creio que vem algo que talvez você não está nem esperando. Você não tem pedido. Só que isso que Deus vai te dar, eu creio em nome de Jesus, veja bem, é para a glória dele. É para exaltar o nome dele. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, irmãos. Eu não pensei em falar nada disso aqui. Mas eu estou falando aqui porque eu creio que esse Deus é um Deus que cumpre palavras, é um Deus que cumpre promessas. Eu creio que esse Deus aqui vai realizar coisas grandes aqui. Pergunta para o Douglas, que está sentado lá atrás, encostado na parede, se ele pediu para estar aqui. Pergunta para ele se ele pediu que ele queria vir falar no microfone. E para que ele vai, porque ele vai ser um obreiro, ele vai ser um pregador, ele vai ser um pastor. Pergunta para ele se ele pediu. Não adianta você dizer assim, eu quero. Não. Se Deus quiser, vai ser. Porque Deus é aquele que faz promessas. Deus é aquele que prometeu lá para a avó dele, para a mãe dele lá atrás, e está cumprindo e vai cumprir hoje, eu creio em nome de Jesus. Deus é o Deus que ouve oração, que inclina os ouvidos. Por isso nós temos que orar. O texto bíblico aqui ainda diz: Deus está aqui, igreja. Abra teu coração. Como assim, pastor, que eu abro meu coração? Feche teus olhos e comece a falar: Senhor, fala comigo, Pai. Se manifesta para mim. Me traz uma palavra. Deus está aqui, igreja. O texto bíblico diz assim: olha ao Deus. Deus que é escudo. Por que escudo, igreja? Porque estamos entendendo que esse Deus é o Deus que vai na nossa frente nos protegendo. Se não fosse Deus na nossa vida, irmão Jair, aonde que nós estávamos? É Deus que nos defende. Eu falei que essa semana que passou, nós foi uma das que eu não entrei dentro da tua casa, não. Eu visitei alguém essa semana, mas essa semana foi uma semana mais tribulosa para pessoas da igreja aqui, para muitos. Uma das. Eu não sei se porque era a semana da Santa Ceia, mas eu sei que o inferno se levantou. Só que quem estava lá, mas o Deus que é escudo. Glória a Deus. O Deus que, quando o diabo disse assim: eu vou matar a Helena, Deus fala assim: ela não, eu estou guardando e protegendo e zelando pela vida. O Deus, irmãos, que quando muita gente tem raiva de você. O Deus que tem gente que não detesta você. Só que esse Deus te preserva. Esse Deus te guarda, porque eu sou Deus protetor. Por isso que Davi escreveu no Salmo 3, verso 3: o Senhor é meu escudo. Porque Davi lutava com o urso, com o leão.
um gigante. E quem estava guardando ele? A força dele? Não. A nossa força não vem de nós, igreja. A nossa proteção não vem de nós mesmos. Às vezes nós somos tão orgulhosos, tão prepotentes, tão arrogantes, que saímos de casa, às vezes temos livramento, e batemos no peito e achamos que tudo é por nós. É só Deus que nos guarda, é só Deus que nos livra, é só Deus que nos protege. Por isso que eu estou falando aqui nessa noite, mas Deus é o Deus do livramento. E se Ele é o Deus do livramento, é o nosso escudo, é Ele que vai na nossa frente, e as barreiras vão caindo em nome de Jesus. Então você não vai parar. Você não vai parar. Eu vou repetir. Nós não vamos parar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos prosseguir, porque esse Deus aqui é o nosso escudo, Ele está à nossa frente. Nós não estamos sozinhos. Esse Deus nos ampara. Quem está entendendo, diga amém. Deus falou com Abraão lá em Gênesis capítulo 15. Deus falou para Abraão: Abraão, não temas. Abraão, irmãos, estava dentro de uma tenda na época. Deus tinha feito uma promessa para ele há 10 anos antes. Já tinha passado 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, para ele tinha uma grande nação, uma bênção a ti, agradecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Só que nada mudou. É igual você muitas vezes, que Deus fala, parece que nada muda. Às vezes é pior, não é verdade, meu filho? Só que ele estava lá dentro da tenda. O que é dentro da tenda? Tenda do desvento. Senhor, triste, desanimado. Lugar de tenda, mas é escondido, é igual Elias na caverna, quietinho. Porque tem muita gente que é assim, né? Quer ficar quietinho. Senhor, deixa eu aqui, triste, desanimado. E Deus vai lá falar com Abraão: Abraão, sai para fora. E Abraão sai para fora. E Deus fala para ele: olha para o céu e conta as estrelas, se você puder contar. E claro que ele não consegue contar, irmãos, porque Deus estava falando: assim como a quantidade de estrelas que tem no céu, assim será a tua descendência. Ou seja, Deus estava tirando Abraão de alguém que estava olhando para baixo, desanimado, tira para fora e faz olhar para cima. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Porque se você ficar olhando só para baixo, você só vai ver crise, você só vai ver criminalidade, você só vai ver derrota, você só vai ver lágrimas, você só vai ver tristeza, você só vai ver dificuldade. Então Deus está falando conosco: saia um pouco dessa tenda, saia daí e comece a ver as coisas grandes que eu tenho para você. Comece a ver as promessas que Deus tem para a tua vida. E o Espírito Santo ministra nesse meu coração. Comece a lembrar tudo aquilo que Deus já falou que vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer em nome de Jesus. O texto bíblico aqui ainda diz para nós, versículo 11, diz assim: porque o Senhor é um sol e escudo. Quando a Bíblia está falando que Deus é sol, aqui nesse versículo, Deus não está, ou a palavra de Deus não está falando literalmente que Deus é um sol. Até porque naquela época, muitos já existiam, por exemplo, muitos acreditavam que o sol fosse uma divindade. Muitos olhavam para o sol e adoravam o sol, como por exemplo os índios, os astecas, várias religiões. Os egípcios tinham o sol como um deus, o deus sol. Solis Dei, que era o dia do deus sol. Só que aqui Deus está falando, comparando ele com um sol. Em Malaquias capítulo 3, a Bíblia vai dizer, Malaquias 4 vai falar assim, que ele é o sol da justiça. Por que o sol da justiça? Porque esse Deus, Ele é o Deus que ilumina, que é justo e ilumina as nossas vidas. Sem Ele, porque se você observar a terra hoje, se o sol deixar de brilhar, o que acontece com a terra? Não tem vida. E se Deus não tiver na nossa vida, nós não estamos aqui. Então nós só estamos aqui porque Deus é a nossa vida. Deus é aquele que nos sustenta. Ele é a nossa vida. E mais do que vida, Deus, irmãos, Ele é a nossa luz. Ele é aquele que vai na nossa frente e vai trazendo clareza às coisas, iluminando. Mais do que isso, tirando das trevas. Ou seja, removendo as trevas, porque Ele é o nosso sol, Ele é que vai à nossa frente. Porque muitas vezes as trevas tentam nos encobrir. E é isso que o diabo quer, trazer cegueira. Olha como que está o mundo aí fora, cego, caminhando a passos largos para a perdição. Se ligar o rádio pela manhã, você só vê tragédia. 99% é tragédia, morte,
prostituição, imoralidade, maldade. Mas o nosso Deus é um Deus justo e um Deus santo, que quer fazer com que nós andamos na clareza. Por isso o salmista vai dizer aqui: mais vale um dia na tua casa do que 1000 outros dias em outro lugar. Porque lá fora você não ouve o que está ouvindo aqui. Porque lá fora talvez, mas você ouve tanta bobagem, tanto o dia inteiro. É por isso que muitas vezes você observa no culto, o pastor observa no culto, quando as pessoas chegam para o culto, parece que as pessoas chegam carregadas, mas o semblante pesado. Por quê? Porque a mente ficou o dia inteiro trabalhando e vendo tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, que você chega aqui cansado, estressado, pesado. E por isso Jesus vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Ele que traz vida para nós em clareza. É Ele, irmãos, que verdadeiramente ilumina a nossa vida e nos mostra onde nós devemos andar. E mais ainda, porque o sol ilumina em toda parte, não tem como se esconder dele. Ele está em todos os lugares. Deus contempla cada um de nós que está aqui nesta noite. Ele observa tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós não fazemos também, porque Ele é o sol da justiça. Eu vou encerrando essa palavra nesta noite, dizendo para vocês, que está no texto bíblico, no versículo 11: o Senhor, o sol como escudo, nos dá graça, glória, nenhum bem Ele sonega. Essas três coisas. O Senhor nos dá graça. Hoje pela manhã eu mandei um áudio sobre isso, ontem até. Sabe o que é graça? A palavra graça significa favor imerecido. Será que eu merecia estar aqui? Será que vocês mereciam estar aqui? Será que alguém de nós merecíamos as bênçãos que Deus já deu? Tudo isso é graça. E a maior graça que Deus tem para nós, irmãos, é a salvação, o nome escrito no livro da vida. Presta atenção, olha aqui, vou falar mais uma vez. É melhor até repetitivo isso. Sabe teu carro? Sabe tua casa? Sabe tuas roupas? Sabe aqueles objetos que você tem ciúme que pega na tua casa? Tudo vai ficar. Tudo a terra vai corroer. A traça vai comer, a ferrugem vai comer. Mas existe algo que Deus te deu que se chama salvação. Teu nome escrito no livro da vida. E é isso que o diabo quer. Ele tem sede da tua salvação. E a tua salvação, irmãos, eu creio que Deus deu isso para você, para nós cuidar. Por isso que a Bíblia diz assim: guarda aquilo que tens para que ninguém roube a tua coroa. Deus tem salvação, e a salvação foi dada de graça. Nós não merecíamos salvação, e o Senhor nos deu salvação na cruz do Calvário. E o texto bíblico ainda diz aqui para nós, irmãos, e glória. Aí você vai pensar assim: mas Deus não reparte a glória dele com ninguém. É que a palavra glória aqui é kevod. Aqui nesse texto quer dizer recompensas. Significa que vem salvação. E se Deus desse, irmão, só a salvação para nós, já estava louco de dor. Ou seja, já estava ótimo. Por quê? Porque nós não temos nem ideia do que é salvação. Só que Deus é tão bom que Ele cura, que Ele abençoa a tua casa, que Ele abençoa o teu trabalho, que Ele abençoa a tua família, que Ele dá outras bênçãos que você não merece. Essas bênçãos materiais que você chega para Deus: Senhor, estou precisando disso. Deus vai dar pela misericórdia dele e dá. Por quê? Porque Deus recompensa, abençoa aqueles que verdadeiramente, como diz o texto bíblico aqui, que Ele serve. E nenhum bem Ele só nega. Ou seja, aquilo que é bom, presta atenção, vou encerrar com isso, filho. Aquilo que é bom para você, Deus não vai sonegar. Mas aquilo que vai te fazer desviar da presença dele, isso Ele não vai te dar. Talvez você veja aqui hoje pedindo alguma coisa, e se essa coisa que você tem pedido para Deus vai fazer você esfriar na fé, deixar da igreja, deixar da presença dele, não buscar a Ele, fica tranquilo, Ele não vai te dar. Mas tudo aquilo que for para aproximar você dele, Ele tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar a igreja. Por isso, glorifica a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Porque Deus não dá maldição, Deus dá bênção. Glorifica pelo filho que você tem. Deus não dá maldição, Deus dá bênção.
Glorifica pela família que você tem. Deus não dá maldição, Deus dá bênção. E Deus tem que abençoar. Deus tem abençoado a tua casa. E nessa noite, irmãos, meu Deus, é algo sobre o Dia das Mães. E eu quero orar por mães aqui nesta noite. Mães aflitas, mães preocupadas, mães que estão com o coração pesado aqui dentro, preocupado com o filho, preocupado com a filha. E é para você que eu quero orar. Porque esse Deus é o teu escudo. Esse Deus é o nosso sol que ilumina. Esse Deus que nos aquece. Esse Deus que está à nossa frente, que vê tudo. E eu quero orar por mães aqui nesta noite. Mães, saia do seu lugar e venha até aqui em nome de Jesus. Quero estar orando pela sua família. E você que é mãe, faça uma oração sábia. Quero que você faça uma oração igual a Diana. Irmãos, irmãs, olha aqui. A Bíblia diz, não é eu que estou dizendo. A Bíblia diz assim: e Deus fechou a madre, o ventre de Ana. Quem fechou? Eu já repeti isso aqui várias vezes. Então tudo que Ana passou, o que Ana passou? Chorou, foi insultada, noites em claro talvez, pediu a Deus o quê? Um filho. E Deus não ouvia, porque Ele mesmo fechou. Só que a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando Ana fez uma oração sábia, irmãos, diga comigo, oração sábia. Oração sábia. Viu? Existe diferença entre orar e orar sabiamente. Existe uma diferença entre você vir aqui e simplesmente dizer assim, ó, Senhor meu Deus, meu Pai, orar por orar. Existe uma diferença fazer uma oração sábia. Eu quero que você faça uma oração com inteligência. Como assim? Coloca teu filho como um propósito na mão de Deus. Tua filha. Diga assim, Senhor, faz dele o que tu quiser. Eu não estou falando para você falar assim, ó, viu? Se você veio aqui orar e dizer assim, Senhor, salva meu filho. Não fale assim. Não fala, Senhor, salva meu filho. Pelo contrário. Diga assim, Senhor, faz dele o que o Senhor quiser. Porque Deus vai usar para a glória dele, eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está precisando. Deus está precisando de profetas. Deus está precisando de pregadores. Deus está precisando de homens e mulheres que queiram ser usados por Deus. Deus está precisando de pessoas para louvar o nome dele. Quem é mãe, vem aqui que ore pelo seu filho e pela sua filha. Pastor, mas a minha filha e meu filho não tem nenhum problema. Não chamei aqui quem tem problema com os filhos. Eu só quero que você saia do teu lugar e venha orar pela tua filha e pelo teu filho. E fazer uma oração sábia. Eu não quero que você diga assim também, Senhor, faz do meu filho um médico, faz do meu filho um doutor. Esqueça essa oração. Faz daquilo que ele quiser. É aquilo que ele quer. A oração inteligente, mas não é você dar palpite para Deus e falar, Senhor, faz esse jeitinho aqui. Não. Ele tem o melhor. Ele sempre tem o melhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Pai, eu sei que tu está aqui, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor se faz presente, Pai. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, eu começo a orar agora. Ouve orar do coração. Antes de ouvir a palavra que sai da boca, presta atenção. Antes de Deus ouvir a palavra que sai da boca, Deus interpreta o coração. Tem corações aqui que estão dilacerados por causa dos filhos. Querido Deus, Pai, faz deles, Pai, aquilo que tu quiseres, aquilo que o Senhor sabe vai fazer, Senhor, porque o Senhor é grande, poderoso. O Espírito Santo faz dos filhos, Pai, faz dos nossos filhos, dessa geração que está vindo agora.
pessoas, Pai Santo, nas suas mãos, Pai, úteis nas suas mãos. Começa a orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, os filhos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, eu oro, Senhor, agora. Com a mão em cima dessa palavra aqui, Pai. Testificando do poder dela, da graça dela. Pedindo para que o Senhor tenha ouvido a oração. O texto está dizendo, a Bíblia está dizendo, a tua palavra falou. Escuta a nossa oração e cria nos teus ouvidos, Deus de Jacó, Deus de promessas. Tu usou a vida do irmão Adriano aqui, Pai, para falar que o Senhor é um Deus de promessas também, Senhor. Querido Deus e Pai, Deus vivo trabalha no vida do filho, da filha que não está aqui, Senhor, do filho que dá problema, da filha que está passando por problema. Tira toda a depressão, tira, meu Deus e meu Pai, todo o ataque maligno do diabo que tem se levantado, todas as armadilhas que o inimigo tem tentado armar, os laços que o inimigo tem tentado envolver, Senhor. Corta em nome de Jesus. Espírito Santo, guarda este filho aonde ele for, guarda esta filha aonde ela for, livra da depressão, livra do espírito do suicídio dentro desta igreja, Pai. Mais uma vez nós oramos, Senhor da glória. Repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua graça alcance, que o teu Espírito alcance. Visita essa pessoa, visita aquele filho, visita aquela filha. Toca no coração dele, toca no coração dela. Pai, eu peço experiência sobrenatural para os filhos aqui. Eu oro também pelos meus filhos, Pai. Faz deles aquilo que tu quiser, Senhor. Aquilo que tu bem quiser. O Senhor sabe o que faz, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, Pai. Faz deles aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Aquilo que o Senhor tem como promessa. Eu lhe peço aqui, levanta, Pai Santo, nessa igreja, Pai, do ventre de mulheres aqui. Bendito será o teu ventre. Bendito será o teu ventre. Você não gerou filho para ir para o inferno. Você não gerou filho para se perder no mundo. Você não gerou filho dentro do ventre para ficar nas mãos do diabo. Em nome de Jesus, ó Pai, escuta a oração e gemidos aqui nesta noite, Deus de glória. Orações inteligentes e sábias com propósito estão sendo feitas aqui, Senhor. Alcança, faz um milagre. Usa em nome de Jesus. Eu sei que daqui a alguns anos, Pai, haverá testemunhos de que o Senhor é o Deus que faz. Irmã Helena, eu sei que a irmã já tem filho grande, mas Deus não esqueceu da promessa lá do ministério. A irmã sabe o que Deus está falando. Deus é fiel. Às vezes parece que está tudo perdido. Às vezes nós pensamos assim, já nem lembro mais dessa promessa, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é santo e poderoso. Pai, eu agradeço, Senhor, por estar aqui nesta noite junto com os teus filhos e com as tuas filhas. Faz milagres no nosso meio, faz milagres no meio das famílias aqui, Senhor. Espírito Santo, levanta filhos, Pai, abençoa as mães aqui, dá saúde para as mães. Se porventura há uma mãe aqui no nosso meio, Pai, que o ventre está fechado, abre o ventre em nome de Jesus. Ventres estéreis, Pai, abre em nome de Jesus. Cura, Senhor meu Pai, todo tipo de caroço. Cura todo tipo de mioma. Cura qualquer tipo, Senhor meu Deus, de enfermidade no ventre, no útero, nas trompas, no ovário. Repreenda em nome de Jesus toda a enfermidade. Tudo aquilo que o inimigo tenta se levantar contra a maternidade desta igreja, contra as mães desta igreja. Afronta do diabo que quer por terra em nome de Jesus. Enche essas mães do teu Espírito, Senhor. Enche essas mães da tua presença, Pai. Enche essas mães do teu Espírito Santo. Levanta mães profetas aqui. Levanta mães ousadas. Levanta mães cheias de coragem. Espírito Santo, tira a frieza espiritual do nosso meio. Dá graça para teus filhos, Pai. Dá graça para a tua igreja, Jeová. Em nome de Jesus. O que nós pedimos é agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Irmãos, diga comigo assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Pode voltar para o seu lugar.